A graça e a paz, igreja, mais uma quarta doutrinária, mas não mais uma, mas a quarta doutrinária que o Senhor tem mais uma vez nos dado a oportunidade de ouvirmos a sua voz através da sua palavra e edificarmos as nossas vidas e nos alimentarmos desta palavra que de fato trará crescimento aos nossos corações, ao nosso viver e agradará o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez diante da palavra do Senhor e dando sequência ao estudo no livro de Gênesis. Passamos na quarta-feira passada pelo capítulo 9, finalizando ali. O capítulo 10 fala e trata-se dos descendentes dos filhos de Noé, e aqui vem trazendo todas as gerações, né, após ali o dilúvio. E vamos hoje dar continuidade, né, no capítulo 11, que fala acerca da Torre de Babel. Então vamos iniciar este momento orando ao Senhor e colocando as nossas vidas diante dele, para que ele venha de fato a trazer entendimento aos nossos corações por meio do seu Santo Espírito, revelando exatamente aquilo que ele quer ministrar à sua igreja. Vamos orar junto comigo? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, Pai, por tudo que tu és em nossas vidas, pela tua revelação a cada um de nós, por de fato ter nos tirado, Deus, as vendas que fechavam os nossos olhos para a tua maravilhosa luz. Obrigada, Jesus, por alcançar as nossas vidas através do teu sacrifício, e nós estamos aqui diante da tua palavra para mais uma vez sermos ministrados por ela, Senhor. Nos ajuda a compreendê-la mediante as nossas limitações, mediante a tudo que nós somos. Tu nos conhece, mas sonda-nos, Deus, perdoa os nossos pecados e nos dá, Deus, o privilégio e a graça, Senhor, de entendermos aquilo que a tua palavra quer nos dizer por mais uma vez. Eu te agradeço por tudo. Apresento não só a minha vida, mas também a vida dos meus irmãos, que agora contemplam a tua palavra. É em nome de Jesus que assim eu te oro. Amém. Amém, irmãos? Então vamos fazer a leitura, livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1 e será até o versículo 9. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, eis aqui a palavra do Senhor, dando continuidade aqui ao que a gente já vem aprendendo semanalmente. Neste momento aqui, igreja, neste momento a história já revelada por Deus até aqui, ela já não era mais ligada unicamente à família de Noé, aos seus filhos, ou às famílias de seus filhos, mas sim há uma grande quantidade de pessoas ali que já estavam vivenciando aproximadamente a quarta geração após o dilúvio. Então, em números, estas famílias elas já haviam se multiplicado através ali dos 3 filhos de Noé, como a gente viu.
nos estudos anteriores, e neste momento aqui a terra ela já vinha sendo povoada segundo a ordem que Deus mesmo havia dado para cada um deles. Então este é o contexto no qual estamos acompanhando. E a gente pode perceber aqui através da leitura que fizemos que o povo aqui ele se falava uma só língua, né? Estavam ali todos reunidos e falavam, se comunicavam através de uma só fala, de uma só linguagem, de um só idioma. E a gente pode perceber também que eles estavam juntos, eles permaneciam juntos. Embora a gente sabendo ali da descendência dos 3 filhos de Noé, ao qual Deus ele ordenou para que eles fossem fecundos, se multiplicassem e se espalhassem ali, né, toda a terra, ocupassem toda a terra. Neste momento aqui tudo indica que eles permaneciam ainda muito próximos e eles decidiram parar aqui e construir uma cidade esta que teria ali por símbolo esta grande e alta torre. Então é isso que nós podemos observar diante do que a gente leu. E eles, possuindo uma só forma de falar, eles tinham, né, e se inclinavam ali para um só pensamento, para juntos fazerem seus planos, para se comunicarem entre si ali e chegarem a um consenso. E foi a este consenso que eles chegaram, né? Que tal nós construirmos aqui uma alta torre? Que tal a gente vir aqui e edificar para nós uma cidade, né? Uma fortaleza. Foi esta a ideia que juntos eles tiveram. E a gente sabe aqui, para falar um pouco acerca desta torre, né, que já é intitulada aqui por a Torre de Babel, o que seria? Seria, como a palavra bem diz, uma alta torre feita por vários andares, né, tudo indica que seriam ali escadarias, com a intenção de alcançar tamanha altura até os céus, né? Quanto mais alto fosse, melhor. Este era o plano, né? O plano que este povo aqui passou até. Vamos construir aqui um grande monumento que alcance até a altura dos céus. Então, para aqueles que a construíram, né, Babel, posteriormente, né, foi conhecida ali, significava que aquele monumento era o portão para os céus. E para a linguagem hebraica significa, e a gente vai entender o porquê, né, confusão, mistura, que foi o que a gente leu aqui ao final deste bloco, deste texto. Então, a gente pode entender que posteriormente, lá na frente, esta grande torre, ela foi comparada a um zigurate babilônico, que era também um monumento que foi construído e tinha muita semelhança entre o zigurate e a torre originalmente ali construída, porém não finalizada, né? Então existia esta comparação. E diante deste texto, queridos, a gente pode pensar, poxa, mas o que teria de errado aqui eles pararem, eles se unirem, terem ali uma ideia, né, de desenvolvimento, de construção e criar esta grande torre, este grande monumento, né? O que teria de errado aqui e contrário à vontade de Deus? A gente pode sim identificar alguns problemas muito pontuais. O primeiro deles, a questão do pecado da desobediência. Porque como a gente pode ver no próprio capítulo 10, no capítulo 9, na realidade, versículo 7, quando Deus ele ordenou ainda ali a Noé que ele construísse ali, desenvolvesse, né, toda a nação, né, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela, povoai a terra, toda a terra. Mas não foi isso que eles decidiram fazer neste momento. Como a gente viu aqui, eles decidiram parar e ali estabelecer
a sua cidade, a sua fortaleza, e juntos ali eles desenvolverem. Não foi isso que o Senhor falou. Não foi isso que o Senhor ordenou para que fizessem. Então, inicialmente, a gente pode perceber, sim, esta desobediência acontecendo aqui na vida destes que foram designados pelo Senhor para fazer algo muito diferente, né? E Deus, de fato, queria que eles se multiplicassem por toda a terra e não num ponto em comum. A gente pode identificar também um outro problema, que eles se colocaram naquele momento ali numa posição de autonomia, ou seja, de decidir e fazer aquilo que eles achavam melhor aos seus próprios olhos, e não o que Deus acharia daquilo que eles estavam desejando fazer. Então, mais uma vez, eles se colocaram numa posição aqui de independência diante do Senhor, fazendo ali, querendo realizar de fato aquilo que estava em seus corações. Um outro problema que a gente pode identificar é uma posição de importância que eles estavam dando a si mesmos, para que eles fossem ali reconhecidos, para que o nome deles fosse colocado em alta conta, fosse um nome célebre ali. Eles se colocaram de fato como um povo que tinha o poder em suas mãos, né? Era assim que eles queriam ser identificados, reconhecidos, diferentes de serem reconhecidos pelo povo que pertencia ao Senhor, né? Que tinha o único e suficiente Deus como Senhor de suas vidas. Então eles olharam para si mesmos. Eles procuraram uma posição de autonomia, uma posição de independência diante do Senhor. Um outro problema é a intenção. Por que que eles desejavam fazer isso? Era para a glória do Senhor? Era para a glória de Deus? Claramente não. Era para a sua própria glória, para o seu próprio reconhecimento. E este era um problema muito pontual que a gente pode identificar aqui. Também podemos identificar o querer, né, ter ou se colocar numa posição de Deus. A gente pode olhar para trás, identificar ali na atitude de Adão e Eva o querer ter conhecimento de Deus e por isso desobedecê-lo e por isso fazer aquilo que não foi ordenado que eles fizessem, né? Comer do fruto daquela árvore, a fim de que eles tivessem maior conhecimento do bem e do mal. Agora se replica. Mais uma vez, o homem se colocando numa posição em desejar fazer até mesmo aquilo que ele pensaria ser além do que Deus poderia fazer, né? Eles se colocaram aqui considerando numa maior proporção o desejar realizar, demonstrar tamanha habilidade, tamanho poder, a fim de querer realizar, fazer coisas maiores e mais grandiosas do que o próprio Deus. Foi dessa maneira que eles expressaram a intenção que havia em seu coração. Eles queriam ser reconhecidos por aquilo que eles poderiam fazer, tão grandioso, não tão maior do que o próprio Deus poderia fazer. E a gente pode definitivamente identificar aqui como um grande problema é que o pecado, infelizmente, ele não foi ali afogado no dilúvio. Deus, ele demonstrou ali o seu amor, a sua misericórdia, o querer de fato zerar e iniciar de novo. E mais uma vez, o homem e a sua natureza pecaminosa, ela vem aqui a gritar diante das suas ações, diante de suas atitudes, diante da intenção de seus corações. De fato, o pecado ele não ficou para trás, ele não se afogou no dilúvio. Mas que bom que diante da palavra do Senhor a gente também pode identificar a solução. Solução esta trazida pelo próprio Deus na vida daqueles que ele tanto amava. E não é diferente nas nossas vidas até o dia de hoje. Então, a primeira solução, a primeira atitude que Deus aplicou ali diante desta expressão de independência, dessa expressão de querer ser grandioso diante de todos os homens, até mais além do que o próprio Deus, Deus ele aplica a sua correção.
Deus, ele aplica a sua disciplina de uma forma muito simples, de uma forma muito direta e que de fato trouxe uma resposta diferente daquilo que eles planejavam ali enquanto homens. Deus, ele aplicou ali a sua correção de que maneira? Tornando diferente a linguagem deles. A gente consegue perceber aqui o poder que esta comunicação entre eles tinha, né, de juntos planejarem, de juntos fazerem projetos, né, que deixavam de lado ali a participação do Senhor e diante desta comunhão que havia entre eles, comunhão esta que era construída pela sua linguagem, Deus ele trouxe esta distinção. Deus ele tornou diferente a linguagem de cada um deles ali, trazendo o que o nome Babel significa, que é confusão, que é mistura. Então trouxe aí uma separação e essa distinção da linguagem fez com que eles se dispersassem, fez com que eles se separassem e de fato cada um seguisse o rumo ali antes mesmo direcionado pelo Senhor. E com isso, com esta distinção da linguagem, né, que eles falavam, Deus ele consegue enfraquecer, né, os planos que eles haviam levantado ali e, claro, naquilo que se opunha à vontade do Senhor, aquilo que não estava fazendo parte da vontade de Deus. Então Deus enfraqueceu e Deus demonstra aqui mais uma vez a sua soberania e que a sua boa, perfeita e agradável vontade sempre será estabelecida. E diante deste cenário, né, de expressão de crescimento próprio, de querer de fato ser reconhecido como um povo de poder, de capacidade, de habilidade, dependendo unicamente da sua própria força, Deus ele aqui aplica a sua correção, Deus aqui traz de fato à tona quem é que está no controle de todas as coisas. Deus aplica a sua correção de uma maneira tão simples, no estalar de dedos. Deus ali muda a linguagem entre eles, né? Não é mais uma só linguagem, mas passam a ser várias linguagens, enfraquecendo assim os planos dele e dispersando e colocando mais uma vez, realinhando ali aquilo que Deus havia planejado acerca da dispersão ali, que eles de fato ocupassem toda a terra, fossem fecundos e multiplicassem ali e crescessem, mas de uma forma mais homogênea ali, sendo espalhado, né, por toda a terra. Foi assim que o Senhor se apresentou e aplicou a sua boa e perfeita vontade. Diante disso, a gente aprende sim algumas lições muito práticas e diretas e que nos alcançam até os dias de hoje. A primeira das lições é que Deus ele deve estar no centro da nossa vida. Em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os tempos. Deus, ele deve estar no centro do nosso viver. Tudo aquilo que é em nós, tudo aquilo ao qual somos motivados a fazer, deve fluir inicialmente da vontade de Deus, do querer do Senhor para as nossas vidas. A própria palavra de Deus nos diz que sem Deus nós não podemos fazer nada. Ele mesmo nos fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, diante da nossa vivência atual, do nosso contexto, nós precisamos em todo o tempo colocar em prática esta grande lição de que sem o Senhor nós não poderemos fazer nada, não alcançaremos nada, tudo aquilo que possamos desejar fazer não vai ter sucesso, não vai ter aprovação do Senhor se não for diante da vontade dele. Então você tem planos a desejar, a realizar, você tem sonhos a cumprir, você tem chamados, né, a atender, que todos eles estejam inicialmente diante da vontade de Deus. Apresente ao Senhor, coloque diante dele e confie em que ele de fato irá conduzir a sua vida em tudo que você vai fazer. Então, a primeira grande lição que nós podemos aprender diante deste texto é que Deus ele deve estar
no centro de nossa vida. A segunda lição é que nós devemos viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. É muito claro aqui que o homem aqui, ele quis, de fato, estabelecer a sua vontade, estabelecer e até transcender esses limites impostos pelo Senhor, né? Ele queria adentrar os céus, ele queria mostrar, demonstrar quem de fato eles eram e o que eles poderiam fazer com suas habilidades. E nós podemos aprender que nós devemos viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. Agora, entenda limites por planos. Devemos viver dentro dos planos que o Senhor já tem estabelecido para nós. E quando a gente fala sobre limites, esses limites eles não nos aprisionam, eles não nos retêm. Pelo contrário, estes limites, estes planos que o Senhor tem para nós, eles vão muito mais além do que nós podemos idealizar. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Ele é quem sabe os pensamentos a nosso respeito. Pensamentos esses de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então precisamos confiar e sempre desejar viver dentro daquilo que o Senhor ele já tem planejado para as nossas vidas. Ah, como é maravilhoso viver dentro desses limites. Limites que a nossa limitada visão não consegue enxergar. Então, de fato, viver dentro desses limites estabelecidos por Deus não nos aprisionam, mas nos libertam para viver de fato uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Então, que possamos viver dentro destes planos que o Senhor tem para nós, planos revelados através da sua palavra e também planos revelados no decorrer do nosso viver, a partir do momento em que nós desejamos e vivemos um relacionamento íntimo e próximo com o nosso Deus. A terceira lição que nós podemos aprender é que Deus ele não desiste de nós. Não necessariamente nos colocando no centro, né, de toda a ação que Deus faz, mas ele não desiste de nós porque os planos dele nos incluem. E uma vez nos incluindo, esses planos eles jamais serão frustrados. Por isso que ele não desiste de nós. Então, por várias vezes, de forma reincidente, nós podemos perceber aqui o homem vacilando, né, fracassando, desagradando ao Senhor, e Deus sempre colocando, nos realinhando mais uma vez a sua boa e perfeita vontade. Então, por isso que ele não desiste. Deus, ele é fiel. Ele é fiel em sua própria pessoa, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel a tudo que ele já tem planejado para cada um de nós. E nisso vamos confiar. Deus, ele não desiste de nós, ele sempre nos dá uma nova chance de estarmos ali ligados a ele, arrependidos de qualquer vacilo, qualquer mal que temos cometido contra o nosso Senhor. Ele sempre nos dá uma nova chance esta baseada em sua misericórdia e em sua graça que nos alcança dia após dia. Em quarto e último lugar, hoje nós somos unidos por Cristo. E de que maneira? Uma só linguagem, numa só linguagem, e esta linguagem é a do próprio Espírito Santo de Deus em nós. É por meio desta linguagem que hoje nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Cristo, de fato, ele transforma a nossa natureza pecaminosa e ele realinha ali, na realidade ele aplana, ele sai tirando ali tudo aquilo que excede, que não agrada ao Senhor. Ele vai aplanando o nosso caminho, ele vai nos ligando novamente a Deus, ele vai nos torna um com Deus, assim como ele o é. Ele nos torna igreja, ele nos torna corpo, mais uma vez, mas não baseado naquilo que nós desejamos ou planejamos, mas naquilo que o próprio Deus ele já tem
determinado para as nossas vidas, e Ele nos une ali num só espírito, num só propósito. Ele tira ali todas as nossas diferenças, Ele nos torna novas criaturas, Ele nos torna filhos de Deus. Então, em Cristo, nós alinhamos os nossos propósitos. E que propósito maior é esse? É glorificar o nome do Senhor, é glorificar o nome de Deus. E para isso estamos aqui. E para isso, até os dias de hoje, o Senhor nos mantém unidos a Ele por sua graça, por sua misericórdia. E que a cada dia, ainda que a natureza pecaminosa, a natureza humana queira, né, gritar dentro de nós, que nós possamos nos arrepender, que possamos calar, né, essa voz que não agrada ao Senhor, mas que nós possamos dar lugar ao seu Santo Espírito, que mais uma vez nos torna um, nos realinha de novo, nos liga novamente ao nosso Deus, que possamos estar em todo o tempo submetidos, dependentes, confiantes na sua perfeita e boa vontade, nos seus perfeitos planos para as nossas vidas. Então, esta é a palavra do Senhor e as lições que nós podemos tirar deste pequeno texto lido nesta quarta doutrinária. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra do Senhor venha a, de fato, conduzir o seu viver, dia após dia. Vamos orar rapidamente e agradecer ao Senhor. Deus querido e amado, nós queremos te agradecer por tua palavra em nossas vidas, Deus. Palavra esta que, de fato, nos traz uma nova visão, nos traz transformação, Deus. Nos faz a cada dia querer mais e mais depender do Senhor. Por isso, Pai, colocamos diante de Ti todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que venhamos a fazer, Deus, que seja unicamente para a glória e para a honra do Teu santo nome, Deus. Que esta lição que nos foi deixada aqui por este povo que mais uma vez escolheu querer viver de uma forma independente e afastada do Senhor, Deus, nos sirva de verdadeira lição, Pai, para a cada dia nós possamos desejar viver mais e mais na Tua presença e dependentes de Ti, ó Deus. Conduz os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, tudo que há em nós, Deus, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que Deus te abençoe.